A paz do Senhor, queridos. Entrando aqui para mais uma porção da palavra de Deus para as nossas vidas, para edificar, né, nossa alma, nosso espírito, para trazer paz aos nossos corações. Ficamos uns dias sem gravar devido à correria e estivemos um pouco meio indisposto, de saúde disposta, mas pela misericórdia de Deus nós estamos aqui de novo. Por muitas vezes nos vemos em situações em que pensamos que a luta, a prova, os inimigos que intentam mal contra nós, que vão nos derrotar, que vão nos destroçar. Porque por muitas vezes lutamos, tentamos resolver os problemas, tentamos achar solução para todas as coisas. Tudo que é humanamente possível, nós tentamos. Com as nossas forças, com as nossas mãos, mas por muitas vezes a resposta não vem. Por muitas vezes não há êxito. Não há um resultado esperado. E às vezes até pensamos, meu Deus, o que eu fiz de errado? Meu Deus, o que está acontecendo? Por que sobrevém tanta coisa ao mesmo tempo? E no meio dessa situação, pensamos que até Deus nos abandonou, nos deixou de lado, como todos fizeram. E por muitas vezes não adianta gritar, não adianta espernear, mostrar nossa razão, mostrar que estamos certos, mostrar que nós é que estamos sendo injustiçados. Porque pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm, já digo, o Espírito Santo a conduzindo, por muitas vezes vai agir conforme ele beneficia. Mas isso não significa que Deus está alheio a isso tudo. Não significa que Deus nos abandonou. Porque a palavra de Deus vai nos dizer assim que pode até os nossos pais nos abandonarem. Mas o Senhor, Ele sempre vai nos acolher. Por muitas vezes perdemos o sono. Deitamos cansados, exaustos por conta dos problemas, por conta das dificuldades, da luta diária, do trabalho, das preocupações. E tem pessoas aqui que estão tomando remédio para dormir, mas não estão conseguindo. O sono não vem. É como se esse remédio já não fizesse mais efeito. Porque a tribulação tem sido tão grande na vida de algumas pessoas que estão aqui, que por muitas vezes elas pensaram em largar a mão de tudo, deixar tudo para lá, entregar os pontos, porque não é fácil, não é fácil. Mas Deus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, que quando Jesus subiu ao céu, Ele disse que enviaria um Consolador, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E depois Ele voltaria para nos buscar, para que assim estivéssemos juntos dEle, na eternidade. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo, aqui, Jesus também deixou bem claro que aqui nós teríamos aflições. Ele não nos isentou. Se você me seguir, você não vai ter tribulação. Não, queridos, pelo contrário. Por muitas vezes entramos numa batalha por algo que nós sabemos que estamos certos. Nós não queríamos entrar na batalha, nós só queríamos a verdade.
Nós só gostaríamos que aquilo fosse esclarecido e fosse resolvido, porque nós estamos no nosso direito. Mas por muitas vezes, pessoas vão se levantar usadas por Satanás para nos afligir, para nos inquietar, para dizer que nós somos os errados, para que nós venhamos olhar para onde nós estamos e nós achar que nós estamos errados, mas na verdade não é. E é nessa hora que devemos fazer igual o salmista fez aqui. O salmista Davi, no Salmos 25, ele diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que espero, que em ti espero, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Deus. Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Queridos, nós não somos os primeiros a passar por angústias, por tribulações, por sufoco. Toda vez que escolhemos andar pelas veredas do Mestre, andar conforme agrada ao nosso Deus, nós vamos ser perseguidos. Aí você diz assim, tá, mas a luta que eu tô passando aqui não é por causa do evangelho. É, queridos. Sempre que o inimigo levantar alguém, mesmo você sabendo que você tá certo, mesmo que você sabendo que você tá sendo injustiçado e que essa pessoa tá errada, você tem consciência disso. Mas ela quer distorcer a verdade e não importa o que você falar. Não importa a prova que você mostrar, ela sempre vai dizer que você está errado. Toda vez que isso acontece, o inimigo está levantando alguém para nos afrontar. Porque hoje o que é certo é errado e o que é errado é certo. É assim que o mundo caminha. A palavra nos diz que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Satanás, por sua vez, ele é o pai da mentira. Ele é a mentira. Toda vez que somos confrontados na verdade, que quer nos obrigar a aceitar certos julgos, certas situações em que nós sabemos que não é o correto, querem fazer-nos dobrar a mentira deles. Toda vez que querem nos oprimir, a ponto de que venhamos a expressar que nós, não, tudo bem, eu estava errada, mesmo estamos certos. É Satanás querendo distorcer, porque ele odeia a verdade. Tudo que diz respeito a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, Satanás tenta denigrir, tenta destruir, nos desacreditar de que estamos no caminho certo. E o que fazemos com isso? É claro que não vamos sair aí, porque eu tô certa, então eu vou ir até o fim, nem que preciso fazer isso, aquilo, mas eu vou até o fim. Não, queridos. Se você já fez a tua parte, se você já disse o que tinha que dizer, se você já fez o que estava ao teu alcance, Deus não manda nós ultrapassar uma linha onde é Ele que vai agir. Você entende, querido, que Deus me trouxe aqui para falar para você que nessa situação, quem vai resolver vai ser Deus. É Deus que vai agir, é Deus que vai resolver, é Ele que vai lidar com os teus inimigos. No final, quem sairão envergonhados serão os inimigos. Quem sairão, como diz o ditado, com o rabinho entre as pernas, é o inimigo.
Esse inimigo tem te afrontado porque ele não quer te ver andando no caminho certo. E eu não estou falando aqui de carne, eu estou falando de espíritos imundos que tentam de toda forma nos derrubar, nos envergonhar. Mas aquele que espera no Senhor não serão envergonhados. Aí tu me diz assim, mas é que tu não sabe o que eu estou passando aqui, estão me envergonhando com isso, aquilo. Não, queridos, por um tempo você pode achar que você está sendo humilhado, sendo envergonhado. Deus, e por que Deus permite? É para que nós venhamos ver. Sabe aquele ditado que diz assim, quanto mais alto subir, maior é o tombo? De certa forma, Deus permite que nós venhamos, até mesmo nós, chegar a pensar, porque somos humanos, que Deus nos esqueceu, que vamos entrar nessa luta sozinho, que Deus não se importa com mínimos detalhes, com coisinhas que parece que, isso é coisa do meu dia a dia, Deus não tem nada a ver com isso. Sim, Deus tem a ver com você. Toda e qualquer questão, querido, de um escolhido diz respeito a Deus, sim. Se o teu filho ou tua filha precisar de ajuda, seja na qual área, você não vai estender a mão para ele ou para ela? Toda vez que um filho chega a nós e diz assim, pai, mãe, olha, eu tô com uma dificuldade aqui e ali. Qual o pai, qual a mãe que não se compadece? Imagina Deus, queridos. Ele não vai ficar simplesmente de braços cruzados e vendo o teu inimigo dançar, deitar, rolar e não vai fazer nada. No tempo certo, Deus chega na situação. E essas pessoas que estão sendo usadas por Satanás para nos afligir também verão quem é Deus na tua vida. Talvez haja ali um plano de salvação para a vida dessas pessoas. Mas é claro, não podemos fazer igual Jonas. Mas ela me fez mal, eu não quero dividir o mesmo céu que ela. Quando Deus, ele cria uma situação para que vidas sejam salvas, você foi escolhido, você foi chamado, você foi separado para levar vidas para o céu, para resgatar almas das mãos do inimigo. Você pode não estar vendo, você pode estar vendo apenas uma pessoa má que se levantou contra você. Mas entenda, queridos, pessoas, elas são usadas como armas, como ferramentas. Mas até aquilo que parece que é mal aos teus olhos, Deus usa para o bem. Sabe, queridos, às vezes eu percebo aqui, por muitas vezes, eu me preparo toda, me organizo para chegar num certo horário e vir gravar. Eu falo, não, eu preciso fazer isso, fazer assim, fazer assado. E por muitas vezes, antes de eu chegar aqui, o inimigo coloca alguma coisa à frente. Ou ele me prende no trânsito, ou acontece algo que eu tenho que resolver, ou talvez, às vezes, trabalhamos aqui com delivery, então às vezes o motoboy não vem, às vezes o carro estraga, às vezes ficamos no meio da rua, com o carro simplesmente desliga. Por que ele não quer que chegamos aqui? Porque ele sabe que através de uma palavra pode salvar milhares de vidas. Você entende, queridos, que Satanás quer te calar. Ele quer te envergonhar porque ele quer que você acredite que não adianta você continuar no caminho certo. Não dê ouvidos a Satanás, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E essas vidas que se levantam contra a tua vida, Deus mesmo vai pegar elas. Porque Deus tem um propósito de salvação nessas vidas. Você entende, querido, o quão profundo é? Certa feita eu perguntei para Deus por que quem eu mais busco, por quem mais eu dedico o meu tempo de oração, por que quem mais eu quero o bem é o que se levanta contra mim.
De ter vezes de eu começar campanhas de oração por certas pessoas que eu queria que Jesus resgatasse. Porque por muitas vezes Deus me mostrou essas pessoas indo para o inferno. Essas pessoas indo para o abismo sem salvação. E eu disse, Jesus, eu não quero que essas pessoas vão para o inferno. Eu não quero que elas se percam, Jesus, eu não quero. Por mais que talvez nem se importe comigo. Mas são almas. E aí eu disse assim, Deus, se o Senhor me mostrou, é porque é para mim interceder. Aí eu começava a interceder, eu falava assim, Deus, será que eu peguei algo que não era para mim? Por que o Senhor me mostrou então? Por que essa pessoa do nada se levantou contra mim? Por que isso? Por que aquilo? Eu questionava muito, queridos. Aí Deus falou comigo assim, você acha que você vai arrancar a mão do inimigo e o inimigo vai ficar quieto? Aí eu entendi que toda vez que você se levanta para resgatar uma vida, Satanás encontra você. Satanás vai se levantar com força, porque ele não quer. Essa pessoa está fazendo a vontade do inimigo. Mas Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. Você entende? Que Deus está querendo resgatar essa pessoa? Ou essas? Muito antes de você perceber, Satanás já viu o movimento no mundo espiritual e ele sabe o propósito que Deus tem de salvação. Aí o que ele faz? Ele levanta com calúnias, com ataques. Por que Jonas não queria levar o recado de Deus para Nínive? É Nínive? Isso. Por quê? Porque aquele povo só fazia mal ao povo de Deus. Ele atacava, ele matava, era um povo frio, sanguinário. E Jonas sabia da misericórdia de Deus, ele era profeta. Ele sabia que se Deus deu uma ordem, é porque Deus viu redenção ali. Então ele queria privar o povo da misericórdia de Deus. Não queira fazer igual Jonas, porque além de estar passando essa luta, essa prova, você ainda vai pagar um preço maior. Porque, queridos, entenda uma coisa, tudo que se passa aqui conosco é importante para Deus, mas o mais importante é resgatar nós daqui, das garras de Satanás. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que alguém morra sem salvação. E é por isso, por conta desse plano de salvação, que o inimigo se levanta em áreas que você vai achar que não tem nada a ver. Mas tem, queridos. Quando Jesus veio para morrer por nós, todos aqueles que ele curou, libertou, salvou, eram alguns deles que estavam ali para o crucificar. Alguns deles que estavam ali para dizer, eu nem conheço ele. Que era o plano de salvação mais perfeito, mais doloroso. E Satanás não queria. Queria que Jesus desistisse. Mas Jesus foi até o fim. E nos dando o direito de chegar até o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Não desista, querido. Não desanime porque a luta vem. Porque a tempestade bateu à tua porta. Todos nós estamos aqui, estamos sujeitos a tribulações. Estamos sujeitos a passar por momentos de decepções, por pessoas que achamos que vão nos ajudar, mas quando a gente pede ajuda, vem com 4 pedras na mão. Entenda, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades, as hostes da maldade. É por eles, é contra eles, perdão, que temos que lutar. E Jesus veio para nos resgatar das mãos deles. E ele nos deu a ordem, ide, resgatar vidas. Não é fácil,
Mas Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Querido, quando a luta estiver te fazendo desistir, olhe para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Ele não desiste de nós. Deus está conosco. Por mais que às vezes pensamos que o nosso barco vai à deriva, mas Ele não vai permitir. Se Ele estiver no nosso barco, no último momento Ele vai levantar e vai olhar para nós e dizer: homens de pouca fé, por que duvidaste? Deus, Ele não deixa os seus perecerem, querido. Não importa a tempestade que está em volta, se Jesus está no barco, peça socorro. Peça a ajuda dele, Ele não nega a ninguém. Amém, queridos? Deus abençoe.